Pode se assentar e pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Abra a sua Bíblia no livro de Atos. Capítulo 23, livro de Atos. Capítulo 23. Amém. Lembrando que Atos é o livro do Espírito Santo, é o livro de um povo cheio do Espírito Santo, não é isso, irmãos? Sim ou não? Livro de Atos é a nossa história, é a história de um povo que são nossos irmãos. Atos é um povo que é o nosso irmão, e nós vamos encontrar com eles um dia lá. Nós vamos encontrar com eles. Só que eles estavam cheios do Espírito Santo, e é o que eu e você precisamos ser, cheios do Espírito Santo. Você quer quebrar toda a legalidade? Ande no Espírito. Você quer quebrar toda a liberalidade ou libertinagem? Ande no Espírito. Se você não andar no Espírito e você cair nas mãos de um estudioso, de um teólogo, você perde o rebolado. Não adianta falar que não. Se você cair nas mãos de uma pessoa que estuda a Bíblia, você vai ser devorado. Agora, o homem que anda no Espírito não é devorado por ninguém. Na verdade, a pessoa que diz saber, quando encontra com você, fica assim: Isso aconteceu em Atos, no capítulo 5, quando os discípulos se encontraram com os doutores da lei. Os doutores da lei chamaram os discípulos para conversar, porque eles estavam falando muitas coisas, pregando que Jesus ressuscitou, e que as pessoas que recebessem Jesus estavam salvo, estavam liberto, e que poderia entrar no céu. Eles estavam falando isso. Então os doutores da lei chamaram os discípulos para conversar. Não chamaram com educação, chamaram sem educação, mas chamaram para conversar. E quando estavam conversando com eles, eles ficaram assim, eles ficaram boquiabertos. Eles falaram assim: como é que esses caras sabem tudo isso? Como é que esses homens sabem tudo isso? Eles não são iletrados? Não disseram para nós que a gente ia conversar com um bando de iletrados? Não disseram para nós que nós íamos conversar com um bando de ignorantes? Mas o que eles falam é surpreendente. Então ande no Espírito, irmão. Seja um homem e uma mulher espiritual. Não seja místico, mas seja um homem e uma mulher espiritual, aquele que anda no Espírito. Só dessa maneira você vai colocar as pessoas assim em loucura. Vai ficar assim: o que ele está dizendo? Só dessa maneira você vai conseguir dar um testemunho. Porque testemunho, gente, não é falar apenas. Testemunho é falar com propriedade, com autoridade. É falar de tal maneira que a pessoa, ela não tem resposta. Não tem resposta. Geralmente o homem espiritual causa muita raiva, sabe? Porque é igual aquela coisa lá do cara da televisão lá, né? O cara espiritual ou é amado ou é odiado. Nunca é mais ou menos. Uma pessoa espiritual geralmente ou é odiada ou ela é procurada. Nunca no meio termo. Então o livro de Atos é o livro de pessoas que eram cheias do Espírito Santo, e é o conselho para nós. Porque do contrário você vai ser engolido. Não dá. E aqui nós vimos que o Paulo está preso, prenderam o Paulo. E quem foi que mandou o Paulo para lá? O Espírito Santo. Está vendo só? Até mesmo você não entende às vezes. O Espírito do Senhor mandou Paulo para aquele lugar e já disse para ele antes que ele iria ser preso. Paulo sabia. E quando Paulo chegou, antes de ir para aquele lugar, o Paulo tentou pregar no lugar, o Espírito impediu. Tentou pregar em outro lugar, o Espírito impediu. Aí ele teve uma visão, aí o Espírito mandou atravessar o mar e ir para outro lugar. E quando chegou no outro lugar, ele foi preso. E aqui ele já está voltando para Jerusalém, já está preso de novo já, na verdade, né? Já está preso de novo. E eu estou no capítulo 23. Eu vou só repetir o texto lido para a gente continuar. 23, vamos ler o 23, 20, para a gente dar sequência, tá bom? Só para você ter sequência. 23, 20. Paulo está preso já há algum tempo, hein? Respondeu ele: os judeus
decididamente rogaram-te. É o sobrinho de Paulo falando isso, né? O sobrinho de Paulo, que descobriu uma cilada, não é isso? Os judeus decidiram rogar-te pela manhã. É o sobrinho de Paulo falando para o comandante. Que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, ao tribunal, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob maldição. Na sua Bíblia está marcado assim, sob anátema, de não comer nem beber, enquanto não o matarem. Enquanto não o matarem. É o sobrinho de Paulo contando a cilada que os judeus estavam preparando para o Paulo. E agora, eles estão prontos, esperando a tua promessa. Não se deixe levar, em outras palavras, né? Não se deixes levar. 22. Então o comandante despediu o rapaz, despediu o sobrinho do Paulo, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter lhe trazido estas informações. Amém? Irmãos, se você tem coração espiritual, aonde você olha aqui tem milagre, não tem? Para onde você olha tem milagre. Porque quem é esse sobrinho de Paulo? Não é nada. O sobrinho de Paulo não é nada. Quem que é o Paulo? Também nada. Politicamente o Paulo não é nada. Mas olha, toda a guarda está trabalhando para Jesus aqui. Está vendo aqui? Você está vendo? Toda a guarda está trabalhando para Deus. Toda a guarda, e explicamos aqui, né? Porque Paulo se deixou guiar pelo Espírito Santo. Então ele teve algumas palavras de sabedoria. Bastou uma palavra de sabedoria para tudo isso acontecer. A parte boa aqui, né? E a parte ruim, ele está preso, né? Bastou uma palavra. Qual foi a palavra? Eu sou romano. Sou um cidadão romano. Por causa disso que estão respeitando ele. Paulo não falou isso quando foi preso em Filipos. Paulo não falou isso quando foi preso em Corinto. Paulo não falou isso quando foi preso em Roma. Ele não falou isso, mas aqui ele falou. Ou seja, não foi ele que falou então, né? Porque se fosse ele que falasse, o que aconteceria? Ele falava sempre. Ele outras vezes foi preso, foi machucado, foi ferido. Mas aqui ele falou, aqui ele disse. Então, milagres. Então, irmãos, você é espiritual? Então use de sabedoria. Peça sabedoria antes de abrir a boca. Use de sabedoria. Amém? 23. E o milagre continuou, olha só. Chamando o comandante, despediu o sobrinho dele e falou: não conta para ninguém isso não, viu? Fica só entre nós. 23. Chamando 2 centuriões, 2 comandantes de 100, ordenou, dizendo, né? Chamando 2 centuriões, 2 comandantes de 100 soldados, disse: tendes de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. E mais 70, né? E mais 70 de cavalaria. 24. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos, né? Aí eu vou ler a carta que o comandante escreveu. Olha para mim. Então, para a gente arrumar aqui as coisas direitinho. Então, além de tudo que o comandante está fazendo, além de tudo isso, ainda separa toda uma turma de soldados, 2 centuriões mais 70 de cavalaria. Separa isso. Separa uma montaria para Paulo, ir confortavelmente, e vai fazer uma carta ainda para entregar para o governador, que está lá há uns dias de viagem. E isso vai sair de noitinha aqui, umas 9 horas da noite, mais ou menos, é a hora que eles vão sair. É umas 9 horas da noite. Vai cavalgar a noite toda, a madrugada toda e a manhã toda. É o que eles estão aqui fazendo. Olha só, quando você anda na vontade de Deus. E aí ele fala assim, que o comandante escreveu uma carta nesses termos. Vamos ver a carta agora? Versículo 26. Versículo 26, olha a carta.
Olha a carta do comandante. 26. Cláudio Lisias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Assim ele encabeça a sua carta. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Aí ele começa, 27. Este homem qual? Que ele está enviando. Este homem Paulo, que estava na prisão ali, e agora está sendo enviado. Este homem foi preso pelos judeus, e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era, o quê? Romano. Só sabe disso porque Paulo falou, né, gente? Porque ele queria bater nele, lembra disso? Essa parte ele não fala, né? Ele é bobo, né? Essa parte ele não conta que queria bater nele, né? Fala que os judeus queriam matá-lo. 28. Querendo certificar-me do motivo porque o acusavam, filo descer ao sinédrio deles, ao tribunal deles, ao julgamento deles. Eu filo descer ao sinédrio deles, ao tribunal deles. 29. Verifiquei ser ele acusado de coisas referente à lei que os rege. O comandante dizendo: eu percebi que esse homem era acusado referente à lei que os rege, alguma coisa da religião deles. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Olhe para mim, a carta está boa? A carta está bem redigida? Está bem escrita? Está bem objetiva? Tá, não está? Está clara, não está? Está bem clara. 30. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Essa é a carta. Ele pegou a carta e colocou nas mãos dos soldados. Continuemos. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. Palavra feia, né? O conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele. Os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Um outro tipo de retenção ou de detenção. Leu a carta, perguntou de que província ele era. Ele disse que era da Cilícia. Então ele falou assim: quando os seus acusadores vier, eu vou ver, vou analisar. 24. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, prefiro falar Tertúlio, Tértulo, os quais apresentaram ao governador. Quem é esse homem? Quem é esse orador? É um tipo de advogado, é um tipo de intermediário, porque agora eles vão falar com o governador. Então eles arrumam alguém, porque agora eles não estão perante um comandante de guarda, eles estão perante um governador. E subentende que um governador tenha muito mais cultura do que o comandante, ainda mais naquela época. Os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. 2.
Sendo esse chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: quem é o Tértulo? O orador, o cara que tem o dom da oratória. É uma pessoa que fala muito bem. Irmãos, deixa eu parar um pouquinho aqui. Só para falar o seguinte: nem todos que falam bem falam inspirados por Deus, irmãos. Nem todos. Um dia eu conheci uma velhinha, uma senhorinha bem idosa, e ela falou que gostava muito de um pregador da televisão. Não vou falar o nome da pessoa. Eu gosto tanto daquele pregador da televisão, ele prega tão bem. Aí eu fui ver o pregador que pregava bem. Sabe o que o pregador fazia bem? Ele lia muito bem. Como ela não conhecia nenhuma história da Bíblia, ela ficava encantada com as histórias da Bíblia. Ela ficava encantada com as histórias da Bíblia. Não era pregador nenhum. Então, irmãos, nem todos que falam bem e nem todos que falam direito falam inspirado ou inspirados por Deus. Experimente às vezes ouvir um advogado maduro falando, para você ver se não fica emocionado. Eu gosto muito daquele filme, O Advogado do Diabo, eu acho que é isso, O Advogado do Diabo. Que força, que eloquência nas palavras, que eloquência. E eu digo isso porque o Paulo, escrevendo para o Timóteo, ele fala, né, que nos últimos dias as pessoas arrumarão mestres para si mesmos, tendo comichões no ouvido, não suportarão ouvir a sã doutrina. Então arrumarão para si mestres que falem aquilo que eles gostam de ouvir, que falarão aquilo que eles gostem de ouvir. Quem está me ouvindo ainda? Por isso a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos, porque alguém guiado pelo Espírito de Deus não vai ser enganado. Alguém que é guiado pelo Espírito Santo fala: tem alguma coisa estranha aí, tem alguma coisa estranha nesse discurso. Agora voltamos para cá, vamos ler um pouquinho mais. Vamos lá. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo, olha como ele fala, olha só, olha como é que ele diz: excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene. Ó, ó, o que ele está falando? A sua administração é ótima. Você é um ótimo político, ó Félix. Ó excelentíssimo Félix. É igual o Bruno falando com o patrão dele: ó excelentíssimo patrão, tá tudo muito bem aqui na empresa, já que o senhor está me pagando bem, né? Ó excelentíssimo Félix, nós gozamos, né? Tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado. Meu Deus do céu, que coisa linda, quase que eu arrepio, não é? Por teu providente cuidado, se terem feito, notáveis reformas, e em benefício deste povo, irmãos, o Félix, meu irmão, está todo. 3, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Eu queria ter um filho assim, hein, Bruno? Eu queria ter um filho assim. Vai falar bem assim lá nos Estados Unidos, né? Olha só, eu não conseguiria falar tanta coisa assim, com tantas poucas palavras. Eu precisaria de 3 páginas para falar isso aqui, gente. Porque eu sou ruim de escrever, sou péssimo. Eu sou ruim toda a vida. Se você me desse 3 folhas, eu não escreveria isso aqui tão bem assim. O cara com algumas falas já resolveu tudo.
É ou não é? Sempre, 3, e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. 4, entretanto, para não te deter por longo tempo, não queremos atrapalhar o seu belo dia, seu descanso, seu almoço, as suas indas e vindas na sua piscina aquecida. Não queremos atrapalhar o Senhor. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Nos atendas. Por quê? Tendo nós verificado que este homem é uma peste, o cara que só tinha palavras bonitas na boca, para o excelentíssimo Félix, agora, com relação ao Paulo, é uma peste, promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Com menos palavra ainda, ele detonou Paulo, né, gente? Com algumas palavras, né? Com menos palavra ainda, ele conseguiu jogar o Paulo abaixo de um cachorro, né? Verso 6: o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, aquele que mandou para ele, mas sobrevindo o comandante Lísias, arrebatou das nossas mãos com grande violência. Violentos foram eles, lembra disso? Texto. Ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, agora, olha o fechamento, gente, olha a conclusão. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. É tipo assim, olha pra cá. É tipo assim: o senhor, que é muito inteligente, é só falar com ele que o senhor vai perceber. Bom, depois dessa, tu mesmo, maravilhoso Félix, excelentíssimo Félix, justo Félix, pacificador Félix, só basta uma conversinha com ele que o senhor vai ver que nós temos razão. Quer dizer, se o governador não atender, o governador não é tão inteligente assim, né? Jogada de psicologia, né? Barata, né, irmãos? Verso 9: os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Os judeus ficaram assim, não, é verdade, sim, dizendo sim, sim. Então, irmãos, toma cuidado com aqueles que falam bem, porque falar bem não é falar inspirado por Deus. Às vezes mexe com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, irmãos. Por isso, veja se procede de Deus. Veja se procede de Deus. Verso 10, só para a gente começar só. Verso 10: Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse. O governador não é bobo nem nada. Respondeu. Aí começa o Paulo, que também não é fraquinho não, hein? Lembra-se que Paulo também é um doutor também. Olha lá: sabendo que há muitos anos é juiz desta nação. Também é bom também. Sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Paulo também não fica fraco, né? Mas qual a diferença que nós vamos ver daqui para frente? Irmãos, se você é uma faca, olha para cá, se você é uma faca, o Espírito vai te usar, não vai? Dá para cortar com a faca cega também? Dá para cortar, não dá? Eu acho que dá. O Espírito, você não pode usar uma faca cega, tipo assim, Pedro, Tiago, João. O Espírito faz ficar afiado na hora. Mas se a faca for afiada, imagina o que o Espírito pode fazer. Irmão?
esse Paulo é uma faca afiada. Imagina uma faca afiada nas mãos de Deus. O Pedro nas mãos de Deus fez horrores, fez coisas tremendas. Pedro, que era iletrado, com todo respeito. João, meu Deus do céu, o que João fez? O Apocalipse foi João que viu. Imagina o Paulo. Se uma faca cega dá para cortar, nem que você mastigue a carne, uma faca afiada nas mãos de Deus, irmãos do céu. Então Paulo não fica nem um pouquinho atrás, porque ele é cheio do Espírito Santo. Sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Bom, eu paro por aqui e você lê em casa, tá bom? Mas veja, daqui nós temos uma informação científica. Desde que prenderam Paulo até aqui tem quantos dias? Quantos dias? 12 dias. Essas coisas na Bíblia são informações científicas, viu, irmãos? Isso aqui ajuda tanto a gente. Desde que prenderam Paulo lá no capítulo 21 até agora, passaram-se 12 dias. Aí você lê isso aqui em 10 minutinhos, você pensa que não passou uma hora, né? 12 dias. Que Paulo vai, prende e solta, julgamento e julgamento. Amém? Amém? 12 dias que o Paulo está nesse vai e vem, nesse sobe e desce, nesse julgamento terrível. 12 dias. E o que vale para nós aqui então? O que vale para nós é estar aonde Deus quer que nós estejamos. Ô irmão, ô irmã, ô irmã, para de querer chegar no fim. Não espere completar a minha idade para que você aprenda essas coisas. Para de querer chegar no fim logo. Esteja no lugar aonde Deus te colocou. Olha só o Evangelho, João 14, 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não é ninguém vai, é ninguém o quê? Vem. Nós cristãos queremos chegar lá. Não precisa chegar lá. Fique no caminho, fique na verdade, fique na vida. Ninguém vem, Ele está aqui, Ele está comigo. Não é ir. Para de querer chegar no fim, irmão, porque o fim é a sua velhice, cara. Então, esteja em Cristo, fluindo no Espírito. Vamos, esteja em Cristo, viva intensamente cada dia em Cristo. Viva intensamente cada momento em Cristo. Em Cristo, curta a sua esposa. Em Cristo, curta o seu esposo. Em Cristo, viva as suas férias. Em Cristo, viva a sua vida em Cristo. Em Cristo. Para com essa coisa de querer chegar lá, porque ninguém vem, não é vai. Ninguém vem. Não é um lugar para onde a gente vai, é um lugar aonde a gente está. É um lugar aonde a gente está. Eu estou em Cristo, você está em Cristo, nova criatura é. Desfrute de Cristo. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluias. Oh, santo, santo, santo. Ah, nada se compara à tua presença.